Esse aqui é o principal problema do seu casamento. O que você acha que é? Qual você acha que é o pior problema de um casamento? Talvez você está aqui entrando nessa live e está me dizendo que o pior problema de um casamento são as questões financeiras. Até existem muitas estatísticas que comprovam que a grande maioria dos casais eles se separam por questões financeiras ou questões sexuais. Mas deixa eu te dizer aqui, não é o dinheiro que faz um casal se separar. Não é o problema na área sexual que faz um casal se separar. Também não é um casal que briga demais que faz com que eles se separem. Também não é o sogro, a sogra, os pais, os amigos metendo o bedelho no casamento que faz um casal se separar. O que faz um casal se separar é não entender o seu coração. E esse é o principal problema do casamento. Eu trouxe uma passagem bíblica aqui e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O Jesus disse lá em Mateus 15, certa vez assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso que contamina o homem, o ser humano. Pois do coração saem os maus pensamentos, do coração saem os homicídios, do coração saem os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Muito forte essa passagem bíblica aqui, Mateus 15, 18 a 19. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. O problema não é o que sai da boca, mas é o que está no nosso coração. Porque do nosso coração, para Jesus aqui, o coração é a fonte dos pensamentos, o coração é a fonte das nossas palavras e o coração também é a fonte das nossas atitudes. Então, se no começo dessa live eu falei aqui que o problema do teu casamento não é sexo, o problema do teu casamento não é finanças, não é ninguém metendo o bedelho, é justamente porque Jesus está dizendo que o problema do ser humano é aquilo que está no nosso coração. E aquilo que está no nosso coração, a gente leva para fora, para a superfície. E o que é coração? O que Jesus pensa aqui quando ele fala de coração? Gente, quando aparece a palavra coração na Bíblia, você precisa traduzir ela como cérebro. Na época em que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, não existia o entendimento de que a gente tinha um cérebro na cabeça. Para os povos antigos, tanto para os gregos como para os hebreus, eles entendiam que aqui onde o nosso coração bate é a fonte de tudo isso que a gente hoje chama de cérebro e tudo aquilo que a gente vai descobrindo na neurociência e que influencia o nosso comportamento. Então, se eu traduzir de novo essa passagem bíblica, o certo seria traduzir assim, mas as coisas que saem da boca vêm do cérebro. E é isso que contamina o homem, o ser humano. Pois é do cérebro que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Você percebe? Coração na Bíblia e coração para Jesus aqui é cérebro. E Jesus trouxe um segredo precioso e esse você precisa entender para resolver qualquer problema no teu casamento. É gerenciar o que acontece aqui, na tua cabeça. A fonte dos teus pensamentos, a fonte dos teus sentimentos e a fonte das tuas atitudes. Porque quem sabe gerenciar o seu coração, ou sabe gerenciar o seu cérebro, ele não vai adulterar, ele não vai mentir, ele vai saber resolver conflitos, ele vai saber lidar com dinheiro, ele vai saber colocar limite no sogro, na sogra, no pai, na mãe, nos amigos. Ele vai saber conversar como homem ou como mulher, como gente grande, como gente adulta dentro do casamento. Não vai machucar, não vai agredir. Ou seja, a pessoa que sabe gerenciar o seu coração, e é isso que Jesus está dizendo aqui, gente, coração precisa ser gerenciado, você consegue gerenciar todas as outras áreas da vida. E como é que eu gerencio o meu coração ou o meu cérebro? O meu cérebro ele precisa pertencer a alguém. E quem você acha que o nosso coração ou o nosso cérebro precisa pertencer? A palavra de Deus diz que o nosso coração precisa pertencer a Deus. Tanto é que lá no Antigo Testamento, Deus dá um mandamento, o primeiro mandamento, e ele diz assim: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. E coração, de novo, é cérebro. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu cérebro. Ou seja, a fonte dos teus pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, o coração que é bem gerenciado é um coração que tem
um Senhor. E esse Senhor primeiro precisa ser Deus. Agora, quando Deus é o Senhor, todo o resto vai se encaixando. O próprio Jesus diz assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ou seja, todas as outras necessidades básicas para a minha vida. E eu quero trazer isso para o teu casamento também. Não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas deixa eu dizer assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu cérebro. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E você aprenderá a gerenciar os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas atitudes, a tua raiva, a tua explosividade, a tua mágoa, o teu vitimismo, o teu criticismo e tudo aquilo que tem de alguma forma prejudicado a tua vida e teu casamento. Faz sentido isso aqui? Gente, e o que molda o nosso coração? O que molda o nosso cérebro, a nossa forma de pensar? Olha só, você que está aqui, eu quero só te pedir, deixa o teu like se você ainda não deixou nessa live, aperta nesse coração umas 10 vezes se tudo o que eu estou falando aqui está fazendo de alguma forma sentido para a tua vida e para o teu casamento. Mas o que molda esse coração que Jesus diz que traz para fora todas essas coisas ruins? É aquilo que a gente viveu até os nossos 6 e 12 anos de idade, que é a nossa identidade. A nossa identidade é a nossa forma de pensar, agir e sentir. Então, se até os meus 12 anos de idade eu vivi com pais negligentes, com pais abusivos, com ausência de pai ou mãe, com pai ou mãe alcoólatra usando droga, com pai ou mãe promíscuo, ou seja, você via traição dentro da sua casa, ou você via greve de silêncio, você via muitos conflitos dentro da tua casa, é isso que vai moldar a tua forma de pensar, ou seja, a tua identidade. E é isso que vai sair da tua boca, e é isso que vai sair das tuas mãos. Essas são as atitudes que vão sair inconscientemente. Inconscientemente. Nós repetimos o que os nossos pais fizeram e viveram conosco, ou nós rebelimos, ou seja, eu quero fazer totalmente o contrário. O problema é quando a gente só fica lá no inconsciente e não conhece o nosso coração. Quando eu só repito, sem saber por que eu repito e o que eu estou repetindo. E talvez agora é o momento de você estar consciente. Poxa, eu critico demais o meu marido porque eu vi a minha mãe criticando demais o meu marido. Poxa, eu sou um ogro com a minha esposa, um grosso com a minha esposa, porque eu vi o meu pai sendo assim e isso era sinônimo de ser masculino. Ó, machismo não é sinônimo de ser masculino, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, você percebe? A gente vai repetindo esses padrões que moldam a nossa identidade. Moldam o quê? O nosso coração. A nossa forma de ser, de pensar, de agir. Outra coisa que molda é tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância. Se você viveu escassez, se você veio de um lar muito humilde, faltava o básico, não tinha um mimozinho, não tinha um presente, se você viveu algum abuso físico, apanhava demais, se você viveu algum tipo de abuso sexual na sua infância, e gente, 8 a cada 10 crianças, elas são abusadas elas são abusadas sexualmente por familiares, pessoas muito próximas. Não é o cara lá do parque que a gente escuta, mas alguém muito próximo. Isso gera uma ferida numa criança de tal tamanho que molda toda a nossa identidade, todo o nosso coração. E aqui vem uma característica, que pessoas abusadas têm uma grande tendência de abusar de outras. Ou seja, o abusador se torna de novo um outro abusador. Então, de novo, trazer do inconsciente para o consciente. Trazer aquilo que está escondidinho lá no nosso coração, no nosso cérebro, para um momento presente para você entender o que você está vivendo. Então, abuso sexual, abuso emocional, frases que talvez você ouvia na tua infância, do tipo, de ti não vai dar nada, engole o choro, menina, homem não chora, cresce logo, né? O pai e mãe que não pegava você no colo e talvez te faça hoje um adulto extremamente carente. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, eu preciso fazer muito sexo. É claro que tem pessoas que têm mais necessidade, menos, normalmente os homens um pouco mais do que as mulheres, pela questão da testosterona. Mas, gente, uma busca desenfreada pelo sexo é o quê? É falta de toque físico dos pais. É uma mãe que não pegava esse menino no colo e dava um abraço nele.
Era um pai que não jogava um futebol com esse menino e falava: eu tenho orgulho de você, filho. Então, essa busca desenfreada pela sexualidade que a gente vê hoje, na verdade é uma busca por uma identidade genuína. Aqui, gente, não estou minimizando vontades sexuais que são inatas a nós, na nossa biologia, mas muitas vezes é uma busca por intimidade, de pai e mãe que você não teve, e daí tua esposa, teu marido está lá frustrado porque não vai ser o teu marido ou tua esposa que vai te satisfazer. Você tem que entender a origem disso. É aquilo que está lá no teu coração, como Jesus diz aqui. Fala assim, ó, comigo, escreve assim comigo. Minha vontade de fazer sexo não vai ser satisfeita pelo meu marido ou por minha esposa. Mas essa busca por intimidade só uma pessoa pode satisfazer. É o próprio Deus. Sabe aquele vazio que a gente sente? Você já sentiu esse vazio? Você já sentiu um vazio no teu coração? Ninguém, nem um ser humano, não é o teu marido e não é a tua esposa que é capaz de satisfazer esse vazio que você sente no teu coração. Não é o sucesso profissional que é capaz de satisfazer esse vazio que está no teu coração. Não é uma experiência, uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para uma ilha do Caribe que é capaz de satisfazer esse vazio que você sente no teu coração. Não é nenhuma pessoa, não é nenhuma coisa, nenhum objeto que é capaz de satisfazer esse sentimento de vazio. Esse sentimento de vazio, ele só pode ser satisfeito por aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então tem coisas que só Ele pode satisfazer. Por isso, vem aquele mandamento que eu falei lá no começo. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Porque só o Senhor que criou o nosso coração, o nosso cérebro, é que pode nos satisfazer. Gente, tem que trocar um pouquinho de lugar aqui, que o sol está batendo na minha cara, tá? Então, para você entender, a primeira parte que você precisa entender é de que a nossa identidade, o nosso coração, ele é moldado por aquilo que a gente viveu com pai e mãe, tá? Que a gente viveu com pai e mãe nos nossos primeiros anos de vida. E não só com pai e mãe, às vezes com professor, às vezes você viveu algo com alguém na igreja, você viveu bullying de amigos na escola, ou você, por exemplo, vem de um lar muito humilde e você teve o privilégio de estudar numa escola particular. E daí você está lá naquela escola particular, mas você tem o pior tênis, as piores roupas, a pior casa, o pior carro, nem tem carro, e os teus amigos têm as melhores coisas. O que isso faz com você? Cria uma crença de escassez. Cria uma crença de que você não é suficiente. Isso molda quem você é, a sua identidade. Então, a primeira coisa, nosso coração tem a ver com a nossa identidade, nossa forma de pensar, sentir e agir, nosso cérebro. Segunda coisa que você precisa entender, que você repete padrões comportamentais. Ou seja, se você hoje tem dificuldades no teu casamento, por questões de relacionamento, por questões financeiras, por tudo aquilo que a gente falou até agora, você está repetindo um comportamento dos teus pais ou você está rebelindo no teu inconsciente? E hoje eu quero te convidar a você trazer isso para o consciente. O que está sendo o desafio? Fala aí para mim, escreve para mim. Pensa aí comigo, qual é o teu desafio? E agora se pergunte, como os meus pais lidavam com isso quando eu era criança? Vamos supor que o desafio de você é briga. Você briga demais com teu marido ou com tua esposa, vocês conversam e não se entendem. E esse esquema vai se repetindo em toda a conversa, né? Vocês começam talvez conversando tranquilamente e quando vê, termina em briga. Quando vê, termina em briga. Todo dia a mesma coisa. Será que não era assim na casa dos teus pais? Eu duvido de que os teus pais tinham um relacionamento harmônico, onde eles conseguiam resolver os problemas deles simplesmente na comunicação. Provavelmente, tá? Provavelmente os teus pais, eles também brigavam e também caíam nesse ciclo vicioso de tentar começar algo e não terminar, e cair na briga. Olha só,
A Sil aqui, né? Silguinho falando. Tudo isso aí. Tudo isso aí. Gente, primeira coisa, a gente sempre tem que olhar para o casamento dos nossos pais e perceber o que a gente replica. Outra coisa que você precisa entender é que a gente tem coisas que Deus colocou em nós, que são inatas da nossa identidade. A gente chama isso de perfil comportamental, temperamento, como você quiser entender, mas tem pessoas que por natureza são mais comunicativas. Tem pessoas por natureza que são mais objetivas. Tem pessoas por natureza que são mais detalhistas. E tem pessoas por natureza que são mais calmas, mais mansas, mais lentas. E às vezes a gente está lá no casamento e está brigando e não consegue entender o outro. Mas é porque a tendência do teu marido é ser mais lento. E hoje daí o pessoal fala, é a troca de energia. Gente, eu li várias coisas já sobre energia masculina e energia feminina. Eu não acredito nisso, não tem base científica e não tem lógica. É perfil, é jeito da pessoa ser. Tem pessoas que são mais lentas, mais pacientes, mais passivas, porque elas aprenderam assim dos seus pais. E tem outras pessoas que são mais ativas, mais determinadas e mais diretas, porque elas aprenderam assim dos seus pais. Agora, se você era homem e você tinha um pai que era passivo, a tendência é você também ser passivo. Agora não tem nada a ver com energia. Tem a ver com você entender de onde você vem e dizer que eu preciso mudar atitudes na minha vida. Parar de ser um banana, começar a ter atitude. E se você, mulher, diz, eu preciso ser a mulher da minha casa, eu não posso depender do dinheiro do meu marido, eu preciso ser a provedora, não tem nada a ver com a energia masculina que está em você, mas tem a ver com o que você viveu na infância. Talvez você teve um pai de bosta que bebia, jogava todo o dinheiro fora. E tua mãe falava para você assim, ó, vê se você não depende de homem quando você crescer. Então não tem a ver com energia feminina, tem a ver com o que você viveu e que moldou a tua identidade, o teu coração, a tua forma de pensar. E é você trabalhar essas duas coisas, entender de onde você vem, entender as motivações do teu coração para que o teu comportamento mude. Para você entender isso melhor, a nossa vida ela é comparável a uma árvore. O que você vê hoje são os frutos. São os frutos. Quais são os frutos que você tem colhido na tua vida e no teu casamento? Pensa aí comigo. Você tem colhido um casamento harmônico, um casamento onde tem conversa, diálogo, um casamento onde tem cumplicidade, um casamento onde tem espiritualidade, onde vocês oram e fazem algo junto, um casamento onde tem vida sexual de qualidade, de quantidade, um casamento onde tem problemas, mas os problemas eles são resolvidos. Fala aí comigo, o problema não é ter problema, mas é não resolver os problemas. O problema não é ter o problema, mas é não resolver os problemas. Gente, todos nós temos. Todos nós temos crises, nós somos seres humanos, somos vulneráveis. A internet traz essa imagem de que ninguém tem problema. Todo mundo tem. Agora a pergunta é se eu tenho capacidade, coragem e comportamento para querer resolver os meus problemas. 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço com o que me acontece. Então, se você tem um problema, esses são os 10%. Os 90% é o que você vai fazer com esse teu problema. Você pode sucumbir ou achar caminhos, ser criativo na presença de Deus e enfrentar tudo isso. Então, esses são frutos, tá? Aqui o pastor Amorim falando, verdade, tive muitas dificuldades na infância e por muito tempo reproduzi isso. Ou seja, tem a ver com as nossas raízes. Então, se hoje os nossos frutos não estão legais, os teus frutos estão legais? Me responde aí, sim ou não? Frutos eu digo que você está vivendo hoje na tua vida. Se você está vivendo uma vida infeliz, se você está vivendo uma vida com um monte de dificuldades e não sai do lugar, seja qual for, tá? Desde financeira a conjugal, tem a ver com frutos, com raiz, desculpe. E o contrário também é verdade. Se você hoje está num momento de vida e está dizendo, nossa, eu estou muito feliz no meu casamento. Eu estou muito feliz com a minha vida, com o meu desenvolvimento profissional, como os meus filhos estão se desenvolvendo, o lugar onde eu moro, o dinheiro que eu ganho,
na igreja que eu participo, tem tudo a ver com as tuas raízes. Provavelmente elas são boas. Como Jesus disse antes, o problema não é o que sai da boca, o problema é o que está no coração. É isso que ele está falando. Então, o que eu quero fazer você examinar agora? Examine as tuas raízes. Como foi tua infância? Como foram teus pais? Como foi tua escola? Como foram os teus amigos? Como foi a tua igreja? O que você viveu? E a grande maioria das pessoas viveu grandes rejeições. Uma rejeição clássica é ser adotado. Talvez você venha de um lar de adoção. Primeiro, ser adotado é algo bom, né? É um pai e uma mãe que quiseram te amar. Mas a criança que ela é adotada, o problema não é ser adotado, o problema é ser abandonado, desculpe. Se você sente que você foi abandonado por pessoas, isso foi a primeira grande rejeição na tua história. Ou seja, você vai ter dificuldades, às vezes, de receber e de aceitar amor na tua vida adulta, porque você foi abandonado pelos teus pais biológicos na tua infância. Gente, eu acompanho muitos casais, eu acompanho muitas pessoas e eu percebo que pessoas que foram abandonadas por pai e mãe biológico, elas têm um pouco mais de dificuldade de se ajustar no casamento do que quem não foi. Talvez você diga, mas eu era um bebê, eu não sabia de nada. Gente, isso faz algo conosco. Isso faz algo conosco. Faz algo com o nosso coração. É sobre isso que a gente está falando hoje. Então, você precisa entender todas as tuas raízes. Onde elas estão firmadas, onde elas estão presas. E se as tuas raízes elas não estão ganhando água, se as tuas raízes não estão ganhando nutrientes, se as tuas raízes elas estão firmadas no lugar errado, provavelmente os teus frutos, tá? Os teus frutos eles vão ser frutos mais podres. Olha só o pastor Amorim falando aqui. Meu caso, fui adotado e abandonado por mais de 10 famílias. Olha só a rejeição e as rejeições que você passou. Olha só quantas pessoas te abandonaram na tua história. E aqui deixa eu dizer para você, deixa eu trazer uma palavra para você. Teve alguém que não te abandonou. E essa pessoa é o próprio Deus. Fala comigo assim: em Jesus eu sou filho de Deus. Em Jesus eu sou amado por Deus. Eu sou herdeiro da eternidade, eu sou imagem e semelhança do Criador. Ou seja, mesmo, como o Salmo diz, mesmo que pai e mãe me deixem, o Senhor não me abandonou. Então deixa eu te dizer isso, mesmo que teu pai e tua mãe, todas essas pessoas de referência que estiveram lá e te abandonaram, o Senhor Deus não te abandonou e Ele está contigo. O teu desafio hoje, como adulto, como homem, é você saber gerir os teus relacionamentos. O teu desafio hoje, como adulto, como homem, é você saber colocar tudo isso e ordenar tudo isso e não deixar com que as feridas do passado que você passou, pelos lares que você passou, pelas rejeições que você passou, afetem o teu casamento. É você trazer tudo isso ao estado de consciência. E de preferência, é você ter alguém ao teu lado. Passar por 10 famílias diferentes, tá? Não é algo muito leve. Não é algo muito leve, mas é algo extremamente pesado na história de uma criança. Imagino que na tua história também, pastor Amorim. Tá? Desejo para você graça e paz do Senhor, para que toda a tua história esteja bem trabalhada, para que daqui para frente novas sementes sejam semeadas, para que o teu futuro e os teus futuros frutos sejam outros frutos do que você colheu até agora na tua história e na tua trajetória. Amém? Então, gente, tudo isso aqui é o que nos moldou até aqui. Tudo que a gente viveu até aqui, boa minha frase, né? Tudo que a gente, deixa eu corrigir de novo. Tudo aquilo que a gente tem colhido hoje como frutos são as sementes do passado e tem a ver com as nossas raízes. Então você tem que entender quais são as tuas raízes, quais foram as sementes que foram semeadas e hoje semear novas. Semear novas. Semear novas que vão dar frutos diferentes. A Maiara falando aqui, ó. Aqui na minha casa o desafio é o jugo desigual. Eu sirvo a Deus, levo meu filho de 5 anos junto, meu marido conhece Jesus, caminho do Evangelho, batizou e se desviou e agora não quer saber.
Mayara, deixa eu te dizer uma frase que um dos pais da igreja falou uma vez, se eu não me engano, foi o Tomás de Aquino. Ele disse assim, ó, pregue o evangelho sempre, se necessário use palavras. Pregue o evangelho sempre, se necessário use palavras. O que eu quero te dizer com isso? Você não vai conquistar o teu marido por muito falar. Você não vai conquistar o teu marido de volta para a cruz, para o evangelho, por aquilo que você vai falar para ele. Você está desviado, você não quer saber de Deus. Você é um péssimo exemplo. Se você usar essas frases, você vai gerar o efeito oposto daquilo que você deseja para o teu casamento, que é um marido e mulher que andam juntos no caminho de Deus. Mas comece a influenciar com as tuas atitudes. Se pergunte, quando você conversa com ele, quando você se relaciona com ele, quando vocês têm uma decisão em conjunto para ser tomada, o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus demonstraria amor para alguém que não crê e está em pecado? Eu gosto muito da passagem ali de João 7, se eu não me engano, onde a mulher adúltera, ela está para ser apedrejada. Jesus diz então para todos que queriam apedrejar ela, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, do mais velho até o mais novo o pessoal vai saindo, porque eles chegaram no estado de consciência. Mas ele diz para a mulher também assim, ó, eu não te julgo, vá e não peques mais. O que Jesus está fazendo aqui com essa mulher? Ele consegue acolher ela, ele não concorda com o erro dela, com o pecado dela, mas ainda assim consegue demonstrar amor e recebê-la. Em outras palavras, se hoje alguém que estuda neurociência vai olhar esse texto e vai dizer Jesus é o perfeito exemplo de gerenciamento das emoções, inteligência emocional, ele faz uma pergunta que destroça todo mundo, que faz com que ninguém jogue uma pedra. Ele consegue acolher uma pessoa mesmo que os valores dessa pessoa são totalmente contrários àquilo que ele prega e acredita. E ainda assim, ele consegue fazer com que essa pessoa mude. A gente não sabe como a história continua, mas provavelmente teve uma mudança, porque ele diz, vá e não peques mais. Então, Mayara, se faça essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Conquiste o teu marido pelo exemplo. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu diria assim, use o teu exemplo. Ore por ele, haja como a mulher de Deus na vida dele. Evite cobrar isso dele, porque não é a cobrança que vai trazer ninguém para o evangelho. A essência do cristianismo, a essência do evangelho, não é estar certo, mas é amar. A essência do evangelho não é estar certo, mas é amar. Eu acho essa frase fortíssima, fortíssima, e para mim mesmo, Michael, ela é um tapa na cara, porque também já fiz muita coisa errada, já me posicionei na internet contra cristão. Hoje não quero mais fazer isso, eu não quero mais entrar em discussão idiota, porque ficar discutindo por coisa idiota não resolve nada. Ficar tentando convencer alguém que não quer crer não resolve nada. Mas o que resolve é essa pessoa se sentir acolhida e amada por você. E quando ela se sentir amada e acolhida por você, você gera uma transformação nela. O que faz ela perguntar por que essa pessoa ama tanto a Cristo? O que faz com que ela seja diferente? Então, desejo isso para você, tá? A Mayara dizendo aqui, essa tem sido a minha busca, viver o Evangelho e demonstrar suas atitudes. Que Deus te dê sabedoria em lidar com o teu marido, que Deus te dê as atitudes corretas. E de novo, lembrando o nosso texto bíblico que a gente está trabalhando hoje, tá? Tudo aquilo que a gente fala vem do nosso coração. Tudo que sai da boca vem do nosso coração. E todas as nossas atitudes, tá? E todas as nossas atitudes, elas vêm do nosso coração. E coração é o quê? Cérebro. É a fonte dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. Amém? Gente, talvez você estava comigo até aqui nessa live. Eu, Maico, espero que tenha feito sentido para aquilo que você tem vivido, para o teu casamento. Se você quiser rever ela, compartilhar ela com alguém, amanhã ela vai ser carregada lá no YouTube, também no Spotify em forma de áudio. Então você pode compartilhar com outras pessoas.
Se você está aqui e diz, Maicon, eu preciso ser acompanhado, eu preciso conversar sobre a minha situação, não quero expor isso aqui na live para as outras pessoas não lerem, manda uma mensagem aqui no direct do nosso Instagram. Eu prometo que eu vou te responder, não instantaneamente, mas ao longo do dia você vai receber uma resposta e a gente aprofunda toda essa questão e conversa sobre isso. Amém? Que Deus abençoe teu dia, que Deus te encha de paz e principalmente que o teu coração, ou seja, o teu cérebro, a fonte dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas ações, ele esteja alinhado com o coração de Deus. Que ele esteja alinhado com os propósitos do Senhor. Porque quando ele está ali alinhado, a gente consegue sim perceber as nossas raízes e ter novos frutos. E para terminar, qual decisão você toma sobre a tua vida hoje? Não adianta de nada você ter ficado aqui meia hora comigo, mas não tomar nenhuma decisão sobre a tua vida ou sobre o teu casamento. Qual decisão você toma hoje sobre a tua vida? Uma decisão prática. Não é aquela decisão onde você vai dizer, eu preciso amar mais o meu marido. Como você vai amar mais o teu marido? Não é aquela decisão onde você diz, eu preciso estar mais na presença de Deus. Como você vai estar mais na presença de Deus? Como você vai fazer isso diferente? Talvez você pode amar mais o teu marido escrevendo uma carta para ele, um bilhetinho. Talvez você pode dizer, eu quero estar mais na presença de Deus, todo dia me dedicar 5 minutos para oração e 10 minutos para a leitura da Bíblia. Isso é um como concreto e prático. Então quero te desafiar você tomar ações e decisões práticas sobre a tua vida, tá? Deus te abençoe hoje. Nos vemos de novo na próxima terça-feira, às 7h30, aqui no nosso canal do Instagram, com mais uma live Deus, você e eu. Desejo bênçãos para você, para o teu casamento e para a tua vida. Até mais.